Meu nome é Cristiane Frois, eu sou neuropsicóloga. Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem mesmo. Se não existisse mais ninguém no mundo, ou se você não conhecesse ninguém nesse mundo, o que você faria? O que você teria coragem de fazer? Se você não devesse explicação para ninguém, a não ser para você mesmo. Se ninguém fosse te cobrar nada, se você não tivesse ninguém te perguntando nada do que você está fazendo, enfim. O que você faria? Uma vez eu fiz essa pergunta no consultório e as pessoas começaram a me responder coisas assim, e os olhos delas brilhavam na hora que elas respondiam. Elas falavam: nossa, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro, ninguém ia me cobrar nada, enfim. É óbvio que nós vivemos no mundo, esse mundo tem regras, nós somos pessoas responsáveis, a gente sabe de fato o que estamos fazendo, é óbvio. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer várias coisas que a gente gostaria mesmo de fazer, coisas que nos deixariam felizes, simplesmente por causa de outras pessoas. E quando a gente para pensar que é a nossa vida que está passando, é a nós que nós devemos realmente ali explicações, porque a partir do momento que a gente tem contato com outras pessoas, é óbvio que a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo com todas elas, o que a gente faz que vai refletir nelas. Mas tem escolhas nossas que a gente deixa de fazer simplesmente para não desagradar o outro. Quantos filhos escolhem profissões realizando sonhos dos pais? Quantas mulheres deixam de trabalhar naquilo que gostam porque o marido não gostaria que elas trabalhassem naquilo, ou porque os maridos são ciumentos, ou porque, enfim, existe uma série de coisas aí que a gente deixa de fazer por causa do outro. Será que realmente nós estamos sendo justos conosco? Será que realmente nós estamos fazendo aquilo ali, agradando o outro e nos desagradando? É justo nós fazermos isso conosco? Lá na frente, será que a gente vai virar e falar, mas foi por causa de fulano? Isso vai justificar o quê? Não vai justificar nada. Toda a perda que nós tivemos aí, dos anos que passaram, de chegar lá na frente e não fazer de fato aquilo que gostaríamos de fazer, de não termos vivido a vida que gostaríamos de ter vivido, a gente justificar foi porque fulano não deixou, foi porque ciclano não deixou, foi porque... Enfim, isso não vai trazer nenhum consolo pra gente. Eu já te afirmo de antemão, isso não vai te consolar em nada. O arrependimento não vai servir para nada. Por quê? Porque a gente não vai conseguir modificar. O que passou, passou. A questão é, o que eu posso fazer é modificar minha vida de agora em diante. Eu tenho que parar e pensar que eu preciso realmente começar a me agradar, que eu preciso realmente ver o que eu gosto de fazer, que eu preciso realmente descobrir coisas a meu respeito que eu nem sabia. Quando a gente faz uma pergunta para alguém, geralmente assim, o que você acha de mim? Às vezes as pessoas começam a falar coisas que a gente fala, nossa, mas eu sou isso mesmo? Nem eu sabia. Quantas vezes a gente recebe feedbacks de pessoas que falam, nossa, isso foi tão bacana, isso foi tão legal, o fato de você ter feito isso. Todos nós recebemos esse feedback. Só que muitas vezes a gente nem presta atenção. Por quê? Porque nós não nos reconhecemos naquela pessoa. A gente não sabe de fato quem somos. Então, quando o outro traz ali algumas coisas a nosso respeito que são boas, nós nem reconhecemos. Agora, deixa a pessoa falar alguma coisa que é ruim. Na hora ali a gente acredita, a gente acha que aquilo é verdade, mas por que quando alguém vem falar alguma coisa boa a nosso respeito, a gente simplesmente acha que não é verdade, ou acha que a pessoa está querendo alguma coisa? Porque, de fato, nós não acreditamos de verdade na pessoa que somos. Nós nem sabemos de verdade a pessoa que somos. Às vezes, a gente começa a viver e a fazer as coisas sem prestar atenção. Às vezes, nós estamos tão adaptados àquilo, tão condicionados a fazer aquilo, que a gente já nem presta mais atenção. A nossa vida, ela passa a ser vivida de uma forma tão automática que a gente não para nem para pensar, de fato, por que estamos fazendo aquilo. E eu te pergunto hoje, por que você faz o que você faz? Porque você trabalha no seu emprego, porque o que faz você voltar para casa todos os dias, o que de fato faz você feliz, o que você faz para você que te deixa feliz. Será que você sabe essas respostas? A gente não para pensar de fato a vida que estamos vivendo. A gente não para dar conta de fato de quem somos. Aí quando alguém vem falar alguma coisa a nosso respeito, a gente nem acredita. Mas quando é algo ruim, a gente pega imediatamente. Tem pessoas que falam, né? Por que minha autoestima é tão baixa? Porque eu nunca acredito no que as pessoas falam de bom. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. Porque às vezes, em um determinado momento da sua vida, você foi muito machucado. Todos nós fomos. Isso aí ninguém tá isento de ser machucado, não.
Ninguém, infelizmente. Todos nós estamos aí passando no mundo e em algum momento da nossa vida a gente vai ser machucado. Lá na infância nós somos frustrados, a frustração ela é necessária, viu? Porque se não fosse, né, se nós não passássemos por frustrações, a gente também ia achar que a gente poderia fazer tudo, que a gente era aí a última, né, que nós seríamos aí a última bolacha do pacote. E isso realmente não é verdade. Nós somos sim uma bolacha no pacote. Nós somos sim importantes. Nós somos sim uma pessoa extremamente importante nesse mundo. Mas quem tem que ter essa consciência somos nós. Nós temos que aprender a nos valorizarmos. Nós temos que aprender a saber de fato a que viemos, o que estamos fazendo aqui. Por que a gente está deixando muitas vezes a nossa vida passar em branco? Às vezes, oportunidades batem à nossa porta e a gente nem se dá conta. Por quê? Porque a gente acha que nós não somos merecedores. Você já viu que às vezes a história vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e a gente nem sabe por quê? Teve uma pessoa que me falou uma vez assim, parece que eu tenho o dedo podre. Eu sempre arrumo o mesmo tipo de gente, eu sempre arrumo o mesmo tipo de namorado, é sempre a mesma situação que eu tô passando. Parece que meu dedo é podre. E uma vez minha tia me falou que meu dedo era podre, não sei o quê, não sei o quê. E eu virei e falei, mas você acreditou nisso? Ela, acreditei, sabe por quê? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Meu relacionamento é sempre assim, assim. E começou a falar um monte de coisas. Falei, bom, se é isso que você acredita, é isso que realmente acontece. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas super bacanas apareceram e você nem percebeu, sabe por quê? Você tá tão preocupada ali em acreditar que você tem o dedo podre, que você vai atrás do quê? Daquelas histórias que vai te fazer mal. Até para você justificar realmente que você tem o dedo podre. Mas você não tem. Olha pro seu dedo. Ele é extremamente saudável. Você que está vendo ele podre, fazendo essas escolhas que se repetem simplesmente para que você possa justificar aí uma coisa que você acreditou alguma vez. Mas será que agora você precisa realmente continuar acreditando nisso? A pessoa parou, pensou e falou: não, eu não preciso, mas eu não sei como não acreditar nisso. Aí eu falei com ela: a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar em você. Você primeiro precisa se reconstruir, você primeiro precisa se melhorar para você mesma, não para ninguém. Você primeiro precisa se curar de toda essa doença interna aí, de acreditar que você não merece algo melhor. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um tempo com você, se curar de toda essa dor, ressignificar a sua história. E esse é um processo que todos nós precisamos fazer diariamente. Aquela história ruim que aconteceu comigo, isso não é a minha vida. Aquela história ruim que aconteceu comigo, ela foi uma parte que aconteceu e que eu preciso ver o que ela me trouxe de bom. Porque toda história que aconteceu conosco, existiu algo bom. O que a gente precisa fazer é ressignificar. É vivenciar mentalmente novamente aquela história, chorar se necessário, sofrer se necessário, mas dar um novo significado a ela. Ao invés dela ficar me acompanhando a vida inteira ali como se fosse algo muito triste, eu posso dar um novo significado a ela, transformá-la e ela ser hoje uma força maior. Eu ver de fato o que eu fiz com ela, porque já dizia Sartre, não importa o que fizeram de você, o importante é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então não importa qual história você teve, não importa o quão triste foi sua vida, não importa o quão você errou, o quão você caiu, isso não importa. O que importa é o que você aprendeu com tudo isso. O que importa é o que você faz com tudo isso. O que importa é como você ressignificou, é como o novo significado que você deu a tudo isso. Porque isso vai te empoderar ainda mais. Isso vai te fortalecer. Isso sim vai te fazer crescer e te fazer ver de fato a pessoa que você é. A nossa autoestima não tem como simplesmente as pessoas falarem que a gente é isso, que a gente é aquilo, e isso acontecer, não. A nossa autoestima, para ela realmente ser alta, para ela realmente melhorar, para a gente ver de fato quem somos, é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Já repararam que tem mulheres lindas, que tem homens lindos, que a gente fala, nossa, você é lindo, e a pessoa não consegue se ver assim. Quantas pessoas que eu atendo que são assim, fisicamente falando, internamente também, são pessoas lindas, lindas de verdade, mas elas não acreditam. Então o fato delas simplesmente serem lindas não adianta nada, porque elas não se enxergam assim. Não adianta as pessoas falarem, não adianta elas, tantas pessoas às vezes chegarem ali e falarem a respeito delas, se elas não se veem assim, nada disso adianta.
Então, se você não se vê de fato como você é, se você realmente não vê que a sua história foi uma história de superação, todos nós temos uma história de superação. Aquela dor que eu passei, ela não é a minha vida. A partir do momento que eu ressignifico, ela se transforma, sim, em superação, em algo que vai me dar muito mais força para eu continuar andando, em algo que vai me transformar numa pessoa muito melhor, em algo que vai me empoderar. Por que quando a gente fala de autoestima, as pessoas logo acham que elas estão se achando, né? Falar, eu não posso, quando eu me elogio ali é porque eu estou me achando. Não. Nós temos realmente, sim, que saber quem somos, gostar da gente verdadeiramente, saber das nossas capacidades, saber aí das nossas conquistas. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar falando o tempo inteiro, não. Porque quem fala o tempo inteiro quer falar para si mesmo. Aquela pessoa que a gente acha que se acha ali, na verdade a autoestima dela é super baixa. Aquela pessoa que tem que falar o tempo inteiro é para ver se ela mesma acredita nela. Agora, quem de fato sabe quem é, não precisa ficar falando pro outro, não. Ela fala simplesmente para si. E ao contrário, quando ela vê o outro caído ali, a pessoa que tem autoestima boa, a pessoa que gosta de si, a pessoa que é saudável, quando ela vê o outro caído ali, ao invés dela julgar, ela dá a mão também e ajuda. Ela ajuda a levantar aquelas pessoas. Ao invés dela ficar vendo defeito no outro, ao invés dela querer colocar o outro para baixo ali para se vangloriar em cima de algo, ao contrário. A pessoa realmente que tem uma autoestima boa, que é uma pessoa saudável, ela ajuda o que está caído. Ela não precisa ficar se vangloriando, ela não precisa ficar mostrando de fato quem ela é. As pessoas sabem quem ela é. A gente não precisa ficar falando. E quem tem uma autoestima saudável não fica falando de si. É importante sim a gente falar do que a gente sabe, dos nossos conhecimentos, quando o assunto ali é propício, quando o ambiente é propício àquilo, é óbvio. A gente não tem que ficar escondendo aí, porque isso é insegurança. Quando a gente simplesmente vira e não fala, é porque nós não somos pessoas ali modestas, não. A gente é inseguro. Por isso que muitas vezes a gente não fala da gente. Mas quando o ambiente é propício, é importante sim a gente falar quem somos, porque isso pode até ajudar outras pessoas. A gente tem que pensar que nós estamos aqui nesse mundo para nos ajudarmos. Se todos nós realmente buscar aí falar do que foi bom pra gente, no intuito de querer ajudar o outro ali, a gente realmente consegue ir transformando o mundo e transformando a vida das pessoas ao nosso redor. Mas é óbvio, a gente tem que entender também quando o outro quer isso. A gente tem que entender quando o momento é propício para aquilo, né? Nós temos que usar aí o nosso senso, o nosso bom senso, realmente para saber o momento, para saber de fato quando devemos falar, quando devemos nos calar, para saber de fato quando devemos ajudar o outro, porque nem sempre o outro quer ajuda. Eu fico vendo aí pessoas que falam, mas eu quero que a pessoa saia disso, eu quero. O outro não quer ajuda, o outro tá bom do jeito que ele tá. Então vamos parar de achar que a nossa vida é melhor, que o nosso jeito é melhor, para querer tirar o outro daquilo. Se o outro não quer sair, o outro também tem o direito de escolha. É claro que eu estou falando isso em condições saudáveis. Eu não estou falando isso quando o outro está adoecido, não estou falando isso quando o outro ali está... Mas saber que a pessoa está fazendo a escolha dela e a gente respeitar isso é fundamental. Quantas pessoas aí que a gente vê cheia de preconceitos, que simplesmente elas falam que quer ajudar o outro? Não. Elas querem colocar a verdade dela acima do outro. Aí você não tá querendo ajudar ninguém. Você tá cheio de preconceito ali e acha que a vida do outro tá completamente errada. Isso não tem nada a ver com autoestima, isso não tem nada a ver com mente saudável, isso não tem nada a ver com vida saudável. Isso tem a ver com preconceito. Então a gente tem que saber realmente se o fato de nós querermos ajudar o outro é porque nós estamos querendo ajudar ou simplesmente porque a gente acha que a vida do outro, que a nossa vida é melhor e a gente quer que o outro tenha a vida igual a nossa. E não é bem assim, não. Cada um tem sua história, cada um tem seu momento. Tem pessoas que não querem ajuda, a gente tem que respeitar isso. As pessoas têm o direito de escolher a vida que elas querem, a não ser quando elas não respondem mais por si, a não ser quando elas estão adoecidas a ponto de não conseguirem mais responder por si. Aí tudo bem, é óbvio que a gente vai buscar as ajudas ali necessárias. Mas, a partir do momento que o outro está saudável e ele não quer sair daquilo, ele responde por si, e ele não quer sair daquilo, ele quer ter a vida daquele jeito, vamos respeitar. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para achar que a nossa vida é melhor que o outro? Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque quanto mais nós nos conhecemos, porque quanto mais aí nós sabemos de fato quem somos, quanto mais nós sabemos dos nossos erros, menos a gente vai julgar o outro, menos intolerantes seremos. Nós seremos pessoas muito mais tolerantes. Por quê? Porque quando nós temos essa tolerância, essa compaixão, esse amor conosco, automaticamente a gente tem isso com o outro também. Quanto mais nós somos pessoas agradáveis para a gente, mais seremos para o outro. Então, a autoestima, o fato de viver a vida que nós escolhemos, tudo isso é possível e depende somente da gente.
Então, quando eu pergunto se não existisse mais ninguém, se você não devesse explicação para ninguém, o que você faria? É algo realmente para você pensar. Porque hoje, se você é adulto, se você está saudável, se você é uma pessoa aí que busca a sua independência, faça aquilo que você gosta realmente. Vá em busca dos seus sonhos, vá em busca daquilo que você quer. Mas primeiro se conheça, primeiro saiba de fato o que você quer. Porque quando a gente nem sabe o que quer, qualquer caminho serve. E qualquer caminho é só qualquer caminho. Mas vamos buscar o nosso caminho, a nossa vida de fato. Vamos lembrar que nós estamos escrevendo diariamente a nossa autobiografia. É a nossa vida que nós estamos escrevendo. E isso depende somente da gente. Isso depende somente do que nós fazemos hoje. Não adianta depois a gente ter lá na frente milhares de arrependimentos. Eu escuto tantas pessoas falarem: mas se eu tivesse 20 anos, mas se eu tivesse 30, não importa. Você não tem 20, você não tem 30, você não tem 40, mas você tem 50. Você pode fazer de agora em diante. Você não tem 50, mas você tem 70, você está vivo? Então faça. A partir do momento que a gente está vivo, mesmo que as possibilidades hoje são menores, sempre existem, as possibilidades continuam existindo. E aquilo que você perdeu lá atrás, aquela chance que você deixou passar, hoje tem novas chances. Então, a partir de hoje, com o que você tem, com o que aparece aí na sua vida, com o que você quer, faça. Faça com as ferramentas que você tem hoje, com o momento que você tem hoje, com as possibilidades que você tem hoje. Ao invés de ficar reclamando, vamos partir para a ação. Vamos saber de fato o que queremos. Primeiro vamos descobrir aí qual é o nosso caminho. Qual caminho eu quero seguir? O que de fato eu faço? Quantas vezes a gente faz escolhas que naquele momento ali nós somos tão julgados, que naquele momento ali nós somos tão... que as pessoas às vezes criticam, né? Nós somos tão criticados ali, às vezes escolhas ali que a gente faz de religião, escolhas de caminhos, de profissão, não importa qual escolha, de ter uma religião, de não ter também, de ter uma profissão ou de fazer graduação ou de não fazer, não importa. Mas todas as nossas escolhas, quando a gente faz, geralmente a gente recebe muitas críticas. E às vezes essas críticas nos faz não escolher realmente o que a gente quer. Só que nós temos o livre-arbítrio. E quem vai responder pelas nossas escolhas não é o outro. Somos nós. É nós quem respondemos por tudo aquilo que fazemos. Não adianta depois a gente falar, mas foi fulano que mandou eu escolher isso, a culpa é dele. Não. A responsabilidade é sempre minha. Não existe isso de ficar culpabilizando o outro por escolhas que eu fiz. Por mais que a escolha foi embasada no que o outro falou, eu escolhi fazer aquilo que o outro falou. Então a escolha é sempre minha. Então, sendo assim, a responsabilidade é sempre minha também. Então vamos lembrar que a responsabilidade de vivermos a vida que queremos viver é nossa. Com os atos, com as consequências, com os aprendizados, com os erros, com os acertos. Quem está vivendo conosco 24 horas do nosso dia somos nós. Nós temos que fazer da nossa vida algo muito mais leve, algo muito melhor, fazer de fato a vida, viver de fato a vida que a gente quer viver, com leveza, com tranquilidade, com sabedoria, com discernimento, mas sabendo que a escolha é nossa. As ações são nossas, devem ser nossas. As consequências também. Então, se as consequências são positivas, que bom, mérito nosso, porque nós quem estamos fazendo. Agora, se as consequências foram negativas, vamos aprender. Ao invés de ficarmos aí nos culpando, vamos aprender, vamos tirar todo o aprendizado possível para fazer, para crescer e para continuar tendo ações positivas, porque lá na frente, quando a gente parar e ler esse livro que estamos escrevendo, ele realmente precisa ser um livro com várias histórias escritas e escolhidas por nós. Hoje, nós somos adultos e quem escolhe somos nós. Então, vamos fazer as melhores escolhas. Independente se hoje nós temos 20, 30, 40, 50, 60, não interessa. A partir do momento que estamos vivos, que continuamos aqui vivos, a gente sim sempre tem oportunidades melhores, sempre tem escolhas melhores que podemos fazer. Mas hoje, a melhor escolha que a gente pode fazer é ter mais compaixão por nós, é nos conhecermos mais, é sabermos de fato quem somos, é saber de fato aí aceitar as nossas qualidades, aceitar também os nossos erros, mas principalmente, ao invés de ficarmos aí nos culpando, aprender e seguir, porque a vida, ela é sempre para frente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.